Bom dia a todos. A gente vai fazer uma aula relativamente curta, comentar um pouco sobre as diferentes visões que existem sobre a gestão e como que isso evoluiu no tempo e comentar um pouco, abrir o caminho um pouco para a gente comentar como que isso evoluiu no Brasil. Eu acho que vocês vão ter a sensibilidade de perceber que a gente no Brasil viveu um pouco de cada uma dessas coisas que a gente está comentando na aula de hoje. A abordagem clássica assim, sobre maneiras de você gerir, ela sugere que haja modelos de gestão que são ditos autocráticos, centrados na vontade, nos desejos, no posicionamento, na opinião, na decisão autocrática de um líder. Né? Isso, de alguma maneira, depois é substituído, ou a gente pode imaginar que um modo alternativo de gerir seja o momento em que essa gestão centrada em uma pessoa, no entendimento dessa uma pessoa, é substituído por um Estado onde as decisões são tomadas de maneira mais racional. O modelo burocrático ele é um modelo que tenta, de alguma maneira, racionalizar a administração, mas cria problemas. A gente vai comentar que problemas são esses. Acho que quem já teve a oportunidade de estudar isso na administração, nas teorias de administração geral, já tem algum conhecimento disso. Pessoas da ciência política talvez tenham estudado também um pouco de Weber. A gente vai ter chance de comentar isso um pouquinho. Ver o que aconteceu quando se criticou o modelo burocrático e se criou essa proposta de um modelo mais gerencial de administração, que alguns chamam de proposta tecnocrática gerencial, e que foi a base para esse New Public Management, que é um movimento do final do século XX, que também depois veio a sofrer críticas. Esse é o tema básico da aula de hoje. Vamos tentar entender um pouco isso como um fundamento de como que os governos fazem para gerir essa organização tão complexa que é o Estado, que na verdade é um conjunto de organizações, né, que tenta-se de alguma maneira coordenar para produzir os efeitos que a gente espera que ele seja capaz de produzir. Um comentário muito ligeiro sobre a gestão autocrática, ela passa essencialmente pela própria conceituação do Weber, né, de que esse tipo de dominação, a dominação autocrática, é uma dominação que se dá essencialmente pelo carisma de um líder que consegue, de alguma maneira, subordinar as vontades dos demais à sua vontade. O carisma é uma coisa difícil da gente explicar, né? Ele não é uma construção simples. A construção de um líder carismático é uma construção que a gente poderá ter ocasião de discutir isso com um pouquinho mais de detalhe mais para frente, mas ela é uma construção coletiva, ou seja, o autocrata não se faz a si mesmo, né? Ele, de alguma maneira, é autorizado por pessoas que reconhecem nele algum tipo de legitimidade para exercer o poder dessa maneira centralizada, sem precisar prestar contas a ninguém. Evidentemente, uma maneira que a gente pode considerar como arcaica ou rudimentar de exercício do poder sobre uma coletividade, né? Um poder que, em geral, é imposto às coletividades de maneira violenta. O autocrata, ele normalmente age com uma organização ao redor dele bastante complexa, né, e impõe o poder dessa organização que está em torno dele a esse todo maior, que é administrado por essa aliança, vamos dizer assim, autocrática. A gente pode enxergar exemplos disso ao longo da história. Na história recente do mundo, a gente tem os totalitarismos centrados em figuras carismáticas, né? Hitler, Stalin, Fidel Castro. Né? Então, o exercício do poder de maneira autocrática, ele se verifica. Até hoje há exemplos no mundo de líderes autocratas, ou seja, não é uma coisa inteiramente superada. E é importante que a gente entenda que quando você tem um sistema de poder centrado num déspota, num autocrata, o autocrata tem a característica dele mesmo fazer as leis que o regulam, né? Então, na verdade, nada o regula. Então, a gente vive um mundo de grande imprevisibilidade,
e acho que é importante a gente entender que nos aspectos práticos da vida, as coisas não são substituídas umas por outras por uma questão de pura beleza ou de pura boa intenção. A questão é o que funciona melhor, né? Essa questão também se coloca. É muito difícil que um autocrata consiga gerir alguma coisa bem por um tempo longo. Por mais brilhante que a pessoa seja, ela há de falhar, ela há de cometer erros, ela há de ser casuísta e arbitrária de uma maneira extremamente equivocada em alguns momentos. Né? O nepotismo, o clientelismo, que são conceitos que dizem respeito a você favorecer as pessoas que estão perto de você, ou estabelecer alguma relação de clientela com pessoas ao seu redor que te dão algum tipo de vantagem. Isso acaba gerando uma forma de coordenar as atividades do Estado e do governo, ou mesmo de organizações menores, empresas autocráticas também sofrem desse mesmo tipo de problema. A gente pode pensar que uma empresa familiar gerida despoticamente por um dono, por mais inteligente que ele seja, ela tem limitações severas ao crescimento, à expansão, a se tornar uma empresa líder, porque a inteligência, a capacidade de uma única pessoa de dar conta da complexidade do mundo econômico já é notória. Imagina você conseguir dar conta de um Estado. Né? Então, essas relações de casuísmo, arbitrariedade, nepotismo, clientelismo acabam por fazer um Estado ineficiente, e esse Estado ineficiente vai ceder lugar para outras coisas. Uma característica que eu acho que é importante a gente entender é que o líder autocrata, ele muito facilmente confunde a pessoa dele com o próprio Estado. Né? A gente tem a expressão famosa do Skinner de l'état c'est moi, o Estado sou eu, né? E ao entender que o Estado é parte de si mesmo, ou seja, os domínios do Estado, o patrimônio do Estado é percebido também como patrimônio seu, como patrimônio familiar. A gente ouve muito falar disso quando a gente estuda o coronelismo no Brasil. Assim, o Brasil do período do Império, o Brasil do começo do período republicano, o Brasil dos coronéis, é um Brasil extremamente patrimonialista, né? Onde a gente pode imaginar que esses líderes que tomaram conta de alguma maneira de pedaço do território brasileiro sentiam que se sentiam como donos daquele imenso território, e isso tem consequências muito severas até hoje. Se a gente for pensar, né, o próprio fenômeno da corrupção, a confusão entre o que é público e o que é privado, é grandemente tributária dessa confusão, desse estado mental em que um líder de uma comunidade se sente dono do território, dos recursos que estão ali e às vezes até mesmo das pessoas. Né? O regime é bom te lembrar que até o próprio regime de propriedade num sistema como esse, ele é um regime precário, porque o patrimônio do Estado é a extensão do patrimônio dos líderes, e a própria propriedade privada pode ser confiscada pelo Estado a qualquer momento. Então, no final das contas, você não tem segurança, e isso acaba sendo um dos principais entraves ao próprio desenvolvimento dos Estados que vivem sob esse tipo de regime. O Weber observou que nos países mais avançados, na época da Revolução Industrial e logo depois, surgia um outro tipo de organização social. Né? As empresas, as instituições de porte maior, os governos começavam, de alguma maneira, a impessoalizar a maneira de se gerir. Já não era mais possível gerir organizações daquela complexidade a partir dos desejos, preconceitos, anseios, vontades de um único líder. A sedimentação da experiência em um conjunto de regras pareceu a Weber ser um movimento inexorável, ou seja, na medida em que a sociedade se complexificava, era absolutamente natural que a experiência se sedimentasse na forma de normas, que fossem cumpridas e aceitas por todos.
né? Os princípios ordenadores numa organização, num organismo social como esse, são essencialmente a racionalização e a padronização. Ou seja, se eu faço alguma coisa repetidas vezes, eu acabo aprendendo e crio uma melhor forma de fazer e institucionalizo essa melhor forma de fazer com uma maneira correta de fazer, né? As regras que são de aceitação geral passam a definir como todos devem se portar frente àquelas situações. O resultado disso é um sistema muito mais previsível do que os sistemas autocráticos, baseados no humor, ou nas vontades, ou nos anseios de um líder autocrata, né? Você emerge um mundo onde há regras escritas, que estão na forma de manuais, que estão na forma de planos, que estão na forma de orçamentos, e que se aplicam a todos de maneira impessoal, né? E nesse mundo se processa, de uma maneira natural, uma separação entre os poderes e uma separação mais clara entre o que é individual e o que é coletivo, entre o que é público e o que é privado, né? Mas o Estado weberiano, ele talvez a gente possa entendê-lo de uma maneira mais clara como um estado onde o aprendizado de fazer as coisas foi permitindo lidar com objetos cada vez mais complexos. Para lidar com objetos cada vez mais complexos, a fórmula básica, né, que ganhou um relevo muito grande no período da Revolução Industrial e foi objeto de reflexão de vários pensadores dos primórdios da administração, que a gente chama da administração científica, quando as pessoas começaram a entender que você, para conseguir gerir coisas muito complexas, convinha segmentar as atividades. E que para você realizar essas atividades com mais eficiência, com resultado melhor, convinha que você especializasse pessoas naquelas atividades, que as pessoas aprendessem a fazer aquela particular atividade de uma maneira cada vez melhor. Então, a especialização ela vem junto com a segmentação das atividades e ela é uma especialização que ela talvez comece no plano estritamente operacional, mas ela vai subindo pela gestão. Você acaba tendo gestores que são especializados em segmentos de atividades, que é o que a gente observa hoje nas grandes organizações. Nos governos isso é muito claro. A gente vai ver a segmentação das atividades governamentais em vários diferentes departamentos e há técnicos de governo, de carreira, que vão se aperfeiçoando naquele campo específico e aí conhecem quais são as melhores práticas daqueles campos, se familiarizam com as normas daqueles campos e são capazes de elaborar e executar um planejamento feito de maneira racional. Em geral, as burocracias desenvolvem, sobre esse tipo de contexto, um conjunto de controles rígidos, de controles rigorosos, para que as coisas aconteçam da maneira como foi prevista. A gente falando assim, parece que o mundo é uma beleza, né? Assim, por que a gente sairia de um mundo tão confortável como esse, onde eu tendo um problema complexo, eu segmentei, eu especializei as pessoas e eu faço um plano e eu consigo executar o plano conforme eu planejei? A gente sai disso quando isso não dá conta mais da realidade, né? Assim, o que a gente pôde observar, e o próprio Weber observou isso ao estudar com mais afinco a maneira como as burocracias evoluíam, que você acabava desenvolvendo um sistema onde as pessoas perdiam, em grande medida, a visão do conjunto. A especialização levava a um tipo de alienação, como se as pessoas não soubessem mais ou não se importassem mais com o propósito daquela organização como um todo, se alienassem, de uma certa maneira, do propósito maior daquilo para o que elas estavam dando uma contribuição. Essa superespecialização, essa alienação, é dita como uma disfunção básica das burocracias, e a gente pode observar isso em diferentes campos. A gente pode observar isso nas empresas. O Charles Chaplin foi brilhante ao retratar isso de diferentes maneiras, mas em particular naquele filme que ele reproduz uma linha de montagem, e a gente observa isso grandemente nos governos. Assim, a gente, tirando talvez um núcleo estratégico importante de governo, nas áreas especializadas de governo, a gente acaba percebendo um certo
descompasso, uma dificuldade de fazer com que os diferentes pedaços do governo, as diferentes partes do Estado, joguem de uma maneira colaborativa umas com as outras para produzir o melhor resultado possível. A gente vai acabar encontrando muitos conflitos decorrentes de uma visão muito parcial, muito especializada de determinados problemas, sem que se leve em consideração o outro lado, né? A gente recentemente viveu uma discussão quanto a isso com relação à Covid, né? Assim, a preocupação com a saúde pública, uma preocupação absolutamente legítima. A preocupação com o desemprego também é uma preocupação absolutamente legítima. Como que se conciliam essas duas coisas? Em algum momento parecia uma conversa de surdos, né? Como se as pessoas que defendiam, que defendem essencialmente a manutenção da atividade econômica, tivessem absolutamente incapacitadas de entender os problemas que levavam à suspensão das atividades para a garantia da saúde pública. E vice-versa. De uma certa maneira, as autoridades e as pessoas especialistas e muita gente envolvida na discussão sobre saúde pública muito pouco atenta ou muito pouco capaz de formular algum tipo de resposta à pergunta sobre como é que essas pessoas vão ganhar a vida, se tudo parar, se a gente se... Então, isso é só um exemplo, há inúmeros outros exemplos. A gente pode pensar nos conflitos que existem entre as autoridades ambientais, por um lado, e as autoridades que procuram promover desenvolvimento econômico pelo outro, né? Ao ponto que a própria palavra desenvolvimentista tem uma conotação positiva em certas áreas de governo, por exemplo, no BNDES, se a gente pensar no Brasil, né? E uma conotação extremamente negativa, por exemplo, no IBAMA, onde a palavra é usada para designar alguém que se preocupa com o desenvolvimento à revelia do meio ambiente. Já no lado das pessoas mais ligadas ao desenvolvimento, você vai encontrar pessoas que criticam os ambientalistas que não se incomodam com a qualidade de vida, com o desenvolvimento social, com as possibilidades de ganhar o seu sustento e uma vida mais digna das pessoas que vivem nas florestas ou que vivem em regiões onde há uma proteção rigorosa do meio ambiente. Então, isso nesse momento, o que interessa para nós é a gente entender que a burocracia produz certas disfunções em função da superespecialização e da alienação, e que isso compromete a racionalidade global do sistema. O que uma outra maneira de a gente pensar isso é que a gente pode dizer que quando cada pedacinho tenta realizar ao máximo a função que lhe foi delegada, o resultado necessário não é o melhor do todo. Ou seja, a otimização das partes não necessariamente conduz ao melhor desenho do todo. Já pode haver situações em que você caminha para o exagero em certas dimensões e prejudica o desempenho de um conjunto de outros segmentos daquela mesma organização, prejudica o atingimento de outros objetivos importantes e o resultado final é ruim. Então, essa alienação, essa falta de capacidade de perceber o todo leva a uma sensação de impotência, no sentido de produzir um andamento, uma gestão eficiente das coisas, né, que se consigam atingir de fato os melhores resultados, e a gente talvez possa fazer com que tudo isso se sedimente numa observação mais geral, que vai dizer o seguinte: olha, se o mundo de fato fosse inteiramente previsível, se as coisas de fato se repetissem da mesma maneira para sempre, mesmo esses problemas todos que a gente acabou de elencar seriam superados. Em alguma hora a gente aprenderia a equilibrar essas diferenças. O que acontece, contudo, é que o mundo não é assim. O mundo se transforma. E aí você não tem possibilidade de uma sedimentação tão profunda assim de conhecimento. Ou seja, você acaba prisioneiro da possibilidade de conhecer profundamente um segmento e não tem tempo de dar conta da transformação global e de monitorar os objetivos que se dão, que também sofrem transformação e que se dão ao todo para serem atingidos.
Acho que a gente pode imaginar que as burocracias, vocês conhecem isso, elas têm uma tendência muito forte a buscar se justificarem e justificar o seu próprio crescimento. Né? Ou seja, na medida em que eu me especializo num certo segmento, eu quero que aquele segmento seja o mais bem desempenhado possível, e se eu sou o responsável por aquilo, eu vou pedir mais gente para me ajudar a fazer melhor. Isso acontece em qualquer burocracia do mundo. E, em alguma medida, todas as organizações que a gente conhece são burocráticas. Todos os governos, todas as empresas. Né? Então, você pegar, é muito difícil encontrar um gestor que, de moto próprio, diga: eu quero ter menos pessoas trabalhando comigo. Em geral, as burocracias querem crescer. As pessoas se sentem mais importantes quando elas têm uma grande organização subordinada a elas, eles são líderes de segmentos grandes de um governo, são líderes de um departamento grande de uma empresa, são gestores de uma empresa grande. E isso leva, quando a gente pensa no Estado, né, o Estado ele tem uma tendência quase que inercial a crescer. Todos os gestores querem crescer. E isso já era apontado no Mitzberg, que eu dei para vocês a indicação de um texto relativamente recente, em que ele tratou especificamente de governo. O Mitzberg já apontava na década de 70 do século passado que era inerente à estrutura burocrática que ela inercialmente crescesse. Né? E que isso não necessariamente era bom para ninguém. Não é necessariamente bom para os acionistas ou para os consumidores ou mesmo para quem trabalha nas organizações, que elas cresçam para além daquilo que elas poderiam ou deveriam. E também não é bom para os governos, né? Porque quando um governo, é bom te lembrar que um governo é uma organização que não gera recursos ela mesma, né? Uma organização produtiva, ela tem sempre um freio, porque ela não consegue crescer para além dos recursos que ela é capaz de gerar. Já o governo não, porque o governo ele tem dispositivos para se financiar continuamente, desde os dispositivos mais triviais, que são, na verdade, a cobrança de impostos, né? Até mecanismos mais sofisticados de endividamento, de emissão de moeda, e que têm consequências que podem ser complicadas. Né? O crescimento, esse inchaço do Estado, ele conduz a uma série de aspectos que são, em geral, vistos como deletérios para o desenvolvimento social, para o desenvolvimento econômico. Né? Do ponto de vista econômico, particularmente, o Estado muito inchado tende a ser super regulador, ou seja, a regular mais do que precisa, e com isso ele gera uma instabilidade regulatória, como se você tivesse contratado para um departamento, por exemplo, para você produzir novas regras tributárias. E como você tem que trabalhar todo dia, você todo dia fica produzindo novas regras tributárias, porque é isso que te mandaram fazer. Só que quando o Estado, todos os dias, publica novas regras tributárias, isso vira um inferno para quem quer trabalhar, para quem quer abrir uma empresa, para quem quer fazer qualquer coisa. Então, a gente vive um processo de instabilidade regulatória que gera insegurança. Né? Um outro aspecto que o excesso de regulação pode levar, e o excesso de gente no Estado, é uma fiscalização abusiva. Né? Assim, há vários relatos de pessoas que dizem: não, fiscais me visitaram e me multaram porque minha janela era assim, um assado, e você fica pensando: será que será correto? Será que houve algum tipo de abuso? Né? E ligado à fiscalização abusiva vem o problema da corrupção, que a gente sabe que é um problema grande no mundo inteiro e particularmente importante no Brasil. De uma maneira mais geral, crescimento excessivo das burocracias gera um controle excessivo sobre as pessoas. Controle excessivo sobre as pessoas cerceia a criatividade. E, no final das contas, cerceia também a liberdade. Né? Quando essa organização que cresce de maneira descomunal,
é o Estado, ele começa a invadir todos os segmentos da vida privada, da vida dos indivíduos, das famílias, das pessoas, dos grupos, e o cerceamento pode ser muito grande. A gente tem inúmeros casos, tá certo, de grandes burocracias estatais que se converteram em estados absolutamente policiais e autoritários, controlando a vida das pessoas nos mínimos detalhes. Né? A proposta que surgiu na década de 80 e foi aprofundada na década de 90 foi a proposta de substituir ou de tentar, de alguma maneira, amenizar os efeitos dessas disfunções da burocracia. Tentar fazer com que as organizações como um todo, e no caso particular os governos, que eles adotassem posturas para evitar esses problemas. Né? Fazer com que as burocracias fossem menos engessadas. Né? Quando a gente fala de desburocratização, ninguém pretende que o governo se transforme numa total massa amorfa, não padronizada, ou seja, algum nível de burocracia vai sempre existir. Do que está se falando é de se conter esse ímpeto de crescimento desenfreado da ação estatal, né? E talvez muito particularmente a ânsia regulatória e o excessivo controle, excessivo cerceamento da liberdade individual, da liberdade econômica que esses controles podem impor e que, na visão da maior parte dos analistas do que aconteceu nos últimos 100 anos, esse tipo de engessamento produz, no final das contas, pobreza, miséria e fome. Então, a tentativa dessa proposta tecnocrático-gerencial foi uma tentativa de fazer com que essas estruturas governamentais, essas estruturas do Estado, se tornassem menos pervasivas, mais leves e capazes, de alguma maneira, de produzir gestores que fossem capazes de lidar com o sistema de normas de maneira dinâmica. Ninguém pretende fazer com que o gestor, não é proposta do modelo tecnocrático gerencial, que eu tampouco sou um entusiasta da maneira como ele foi proposto lá atrás, mas nunca foi proposto por ele se voltasse a criar um líder autocrático, não é isso. Né? O líder tecnocrático ele tem que se justificar tecnicamente, ele tem que demonstrar que aquela regra está superada, e na medida que ele demonstra isso, ele tem uma facilidade maior, ou seja, pelo menos idealmente, de propor novas formas de fazer as coisas e não ficar tão atido à velha maneira que foi estandardizada, que foi padronizada nos manuais e nos planos das burocracias. Assim, eu não sei quais de vocês já tiveram a oportunidade de participar de um planejamento de uma organização grande, mas a maior parte dos executivos de uma organização grande, quando chamado a refletir sobre o que vai fazer no futuro, a primeira coisa que faz é ligar o retrovisor e apontar os faróis para trás. E os planos tendem a ser uma repetição quase que automática do que foi feito antes. O que, quando o ambiente não muda e está tudo correndo muito bem, faz todo sentido. Mas quando o ambiente é dinâmico, não faz sentido nenhum. Assim, por exemplo, não dá para a gente planejar a Unirio do ano que vem com base no que a Unirio foi em 2019. Porque ano que vem tem Covid, que não tinha em 2019. Porque a gente tem uma outra realidade de sala de aula, uma outra realidade de expectativas e de demandas sobre o que uma organização como a Unirio deve fazer, que não estavam colocadas em 2019. Então, a proposta tecnocrática gerencial é uma proposta, na verdade, de tentar antenar o gestor com a necessidade de olhar para frente e ajustar as coisas, inclusive as regras, inclusive os controles, à realidade que se apresentará no futuro e não à realidade que se apresentou no passado. Então, eu acho que a gente vai ter chance de discutir isso com um pouquinho mais de detalhe. Né? É importante que vocês entendam que essa proposta ela fez muito sucesso na América Latina, ela foi objeto de um grupo do qual participou ativamente o governo brasileiro,
Na época, o ministro Bresser Pereira foi envolvido nisso, ele foi ministro da Administração e Reforma do Estado, né, e se envolveu na discussão sobre a melhor maneira de organizar o Estado. Na próxima aula, a gente vai ter chance de entender o que foi feito no Brasil. Né? O que para a gente, para fechar essa aula de hoje, vale a pena a gente fazer, essa aula desse primeiro momento, né? É a gente entender que o que se tentou fazer foi, de alguma maneira, modernizar as estruturas do Estado, né, adotando princípios mais gerenciais, princípios que dessem mais liberdade aos indivíduos para fazer frente às transformações, redefinindo as funções e o tamanho do Estado e contendo, de alguma maneira, essa tendência ao Estado de se tornar um povo, de crescer e querer regular tudo que está ao seu redor. Isso aqui teve um encontro razoavelmente feliz ou razoavelmente bem sucedido com toda uma discussão que havia nas décadas de 80 e 90 sobre como conter o surto inflacionário que tomou conta de vários países do mundo, entre eles o Brasil. O consenso de Washington emerge como um consenso com relação à necessidade de uma contenção fiscal, uma contenção do gasto do Estado, e combina bastante bem com as ideias do New Public Management de você conter um pouco o tamanho do Estado. A gente vai ver que essas coisas sofreram críticas, sofreram reversões, o que eu acho que a gente precisa fazer com cada um desses momentos ou cada um desses modelos que a gente estuda é tentar reter o que de mais positivo, o que de mais importante resultou dessa experiência, que ainda pode ser objeto de interesse, pode ainda representar uma ferramenta para a gente pensar a ação futura. Né? Os estados vivem hoje um tremendo dilema, assim, como é que se dá conta de uma complexidade tão grande, populações imensas, com anseios imensos, né? De que maneira que a gente consegue gerir este sistema gigantesco. Então, esse é um problema em aberto, a gente vai ter esse curso para discutir ao longo dele as maneiras como no Brasil, em particular, a gente tem feito isso, mas a gente vai, volta e meia, retornar e tentar pensar as coisas à luz desses balizadores, né? Autoritarismo, democracia, New Public Management versus modelos mais tradicionais de gestão, acho que são questões que a gente vai ter que se colocar permanentemente a cada momento, na hora que a gente olhar para cada segmento da ação estatal e pensar o que é melhor e qual é a melhor maneira de gerir. É isso. Para esse primeiro momento, vamos ficar por aqui. Muito obrigado.